Olá, o sociólogo e professor da UF, José Luiz Viana, é o convidado de hoje do programa Entrevista NF. A gente vai falar sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Professor, bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio NF. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Professor, vamos começar explicando um pouco o que é o IDH, quais são os critérios para se estabelecer o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado pela ONU para corrigir erros das antigas medidas de desenvolvimento, né? Porque até há pouco tempo achava que desenvolvimento era sinônimo de crescimento econômico. Até hoje, né? Empresário fala muito dessa forma. Estamos desenvolvendo porque estamos montando empresa, estamos gerando emprego, estamos gerando renda. E, no entanto, na prática, desenvolvimento envolve qualidade de vida, bem-estar, uma série de coisas que não eram medidos antes. O conceito é bem mais amplo, né? O conceito é bem mais amplo, né? Para a gente falar de desenvolvimento, a gente quer falar em felicidade, em bem-estar, em satisfação das pessoas e não das empresas e dos empresários, né? Então, chegar a essa fórmula do IDH, que ao mesmo tempo procura ser uma fórmula simples para ser fácil de compreender e que tenta agregar, a gente chama de dados qualitativos, né? Dados, por isso que chama de desenvolvimento humano e não desenvolvimento econômico. Tentar os aspectos sociais e humanos. E é uma fórmula universal. É uma fórmula universal, para tentar, inclusive, servir para o mundo inteiro, né? Por isso que nasceu no âmbito da ONU. Então, ela mede, de um lado, o PIB per capita. Então, antigamente, o que ela avançou aí? Antigamente, media-se o desenvolvimento dos países só pelo tamanho do PIB, que é o tamanho, é tudo que ele produz. Então, se o país produz muito, ele está avançado. Agora se divide per capita, que é por cabeça, por pessoa, para ver se a média é alta. Porque às vezes você tem um PIB alto, num país muito populoso, você fazendo a média por cabeça, dá baixa, então não há riqueza, vamos dizer assim, em tese não há riqueza suficiente para dividir para todo mundo. Depois eu vou dizer os prós e os contras, né? Você já percebeu aí que tem um contra aí, que é o seguinte, Brasil, por exemplo, tem uma produção elevadíssima, né, entre as 6 maiores economias do mundo, divide por cabeça, dá um índice bom, mas não está na mão de cada brasileiro essa riqueza. Então ela está só na média estatística, ela está muito concentrada, mas de qualquer maneira já é uma evolução. Outra é a educação. A educação também, quer dizer, detalha mais, mas o índice que eles apresentam, resumido, é da escolaridade, do grau de escolaridade, ou seja, quantos anos de estudo, em média, tem cada pessoa daquele país. Porque isso mostra, em média, o índice de escolaridade mesmo, ou seja, o grau de tempo que as pessoas têm de estudo. Nesse aspecto, só interrompendo, essa análise é feita a partir da alfabetização ou também dos não alfabetizados? Desde os não alfabetizados, desde 0 a 5 anos, creche, que hoje em dia considera-se que é a educação para dar conta de uma educação de qualidade, desde que a criança nasce e que, dependendo da família, já tem que ter um apoio de creche para poder os pais trabalharem e tudo mais. Então, a creche faz parte desse processo educativo, a pré-escola faz parte desse processo educativo, depois vem a alfabetização e vem os demais graus, os demais níveis de escolaridade, né? Então, embora seja bastante detalhado, no índice o que aparece é o grau de escolaridade, a quantidade de anos de estudo em média que as pessoas têm naquele país. E o terceiro índice, então o primeiro é economia, o segundo é educação e o terceiro é saúde. Vamos dizer assim, seriam os 3 aspectos que resumiriam um índice de desenvolvimento mais humano, né? É medido pela longevidade, que é a média de vida que os cidadãos do país vivem. Qual é a ideia que está por trás disso? É que se um determinado país, os cidadãos têm uma média de vida, né, morrem mais tarde, ou seja, tem uma média de vida longa, significa que goza de condições de saúde. Embora aí também eu faça uma relativização, que é o seguinte, a medicina hoje está se especializando em prolongar a vida das pessoas em cima de remédio. Porque às vezes a longevidade hoje não quer dizer necessariamente saúde. Em alguns países, sim, você pode ter alguns países que significa saúde porque as pessoas vivem bastante e não dependem tanto de remédio. Então, o índice de doenças é baixo. Mas países como o Brasil e outros, o prolongamento da vida está sendo obtido às custas de remédio e não de ausência de doença. Agora, professor, as prefeituras, isso o governo estadual e federal também, mas no âmbito municipal,
as prefeituras elas influenciam no IDH no aspecto de que são arrecadadoras de recursos e provedoras de serviços. Então, a execução da administração municipal ela vai influenciar no índice no IDH. O senhor percebe uma volta desse sistema, as prefeituras trabalhando com os resultados do índice para tentar melhorá-lo? Olha, eu percebo em algumas prefeituras que eu tive contato, eu percebo que há uma espécie de tomada de consciência da seguinte forma: precisamos crescer no IDH, então vamos atacar direto os pontos que vão mudar as estatísticas para poder daqui a 10 anos a gente poder apresentar isso como... Está melhor posicionado, né? Está melhor posicionado e dizer que foi, né, a nossa gestão, enfim, a gestão que está em curso que provocou essa situação, né? Então, voltando ao que você falou, em que a prefeitura pode atuar concretamente, diretamente? Na questão da educação, né? Porque a educação básica, quer dizer, desde a creche, pré-escola, até o final do primeiro grau ou da educação básica, né, fundamental 1 e 2, é totalmente municipal, quer dizer, totalmente não, recebe recursos do Fundeb, recebe recursos federais e tudo mais, mas é responsabilidade, gestão municipal. E nesse caso a gente tem visto, Campos está em péssima situação, continua, não melhorou. Então, assim, nós demos um crédito a essa gestão municipal e vamos dizendo o seguinte: vamos esperar, porque ela pegou uma situação muito ruim, vamos ver se agora, 5 anos depois, né, se já tem algum resultado. Não saiu do último lugar. Então, a responsabilidade municipal na educação continua. Fecharam escolas no campo, né, o MST está aí numa campanha que nós estamos apoiando de reabrir as escolas municipais da área rural. Isso foi um impacto violento, que vai provavelmente, se não mudar a política educacional municipal, Campos não vai melhorar nesse aspecto municipal, não. Macaé melhorou muito. Quissamã também tem uma área de educação muito boa, apareceu no IDH. Então, nesse aspecto, na saúde também, né? Porque hoje a estrutura do SUS são recursos repassados, a gestão é municipal e regional, né? Com alguma responsabilidade estadual. Então, é possível você ter um certo controle sobre os índices de saúde que vão afetar a longevidade, mas também a longevidade, quer dizer, a qualidade de vida, depende muito da infraestrutura. Os bairros mais pobres, eles não têm que ter só rua asfaltada e iluminação na rua, não. Tem que ter uma rede de creche, de pré-escola, que garanta a segurança familiar para que as crianças sejam assistidas plenamente em tempo integral. E a educação em primeiro grau, Álvaro, isso já é um consenso no país, porque a experiência mundial positiva e a experiência brasileira fracassada mostra o seguinte: a educação em primeiro grau tem que ser em tempo integral. A escola tem que ser federalizada. A educação em primeiro grau tem que ser federalizada em tempo integral, para liberar as famílias, principalmente as mais pobres, para cuidar da questão econômica e cuidar da questão da segurança e da proteção das crianças e adolescentes, para você evitar essa outra coisa que tem no Brasil, é que você tem uma estrutura imensa de proteção à infância e adolescência, porque ela está condenada. A infância e a adolescência no Brasil está sem futuro ainda. Nós não conseguimos resgatar o futuro da infância e da adolescência no Brasil, né? Na questão das drogas, do abandono, porque as famílias mais pobres, elas não têm outra saída a não ser pai e mãe passar o dia inteiro se virando, né, atrás da sobrevivência, e as crianças desassistidas por políticas públicas que garantam proteção a ela no tempo que os pais estão fora. As crianças ficam literalmente entregues a ninguém. Ok, professor, está chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na Rádio NF. Obrigado, Álvaro. Obrigado aos ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Você assistiu a um trecho da entrevista com o sociólogo e professor da UF, José Luiz Viana, e nosso assunto foi o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. A entrevista na íntegra está disponível no site da Rádio NF, www.radionf.org.br. Até a próxima.